Na última videoaula, iniciamos o estudo das elasticidades, que corresponde a uma medida de sensibilidade da variação percentual de uma variável em relação à variação percentual de outra variável. Em geral, os economistas querem saber o quanto varia as quantidades ofertadas ou demandadas, dado que o preço de um bem ou a renda de um agente econômico variou. Estudamos a elasticidade preço-demanda no vídeo anterior. A elasticidade de preço-demanda é uma medida de sensibilidade percentual do quanto as quantidades demandadas variam quando o preço dos bens variam para os demandantes. Segundo a lei da demanda, quando o preço aumenta, as quantidades demandadas diminuem. Desse modo, a relação entre as variáveis é inversa e, portanto, o resultado será um valor negativo. Os compradores podem ser pouco sensíveis às variações de preço de alguns bens. Esses, então, chamamos de bens de demanda inelástica. Já aqueles bens para os quais os compradores possuem uma grande sensibilidade à variação de preços, chamamos de bens de demanda elástica. Também vimos que a elasticidade de preço à demanda depende da existência ou não de bens substitutos próximos, de modo que, quanto mais desses bens no mercado, mais elásticos tendem a ser os preços e maior a sensibilidade dos demandantes às suas variações. Da mesma forma, quanto menos bens substitutos próximos existirem, mais inelásticos tendem a ser os preços do bem analisado. Vamos agora olhar outra aplicação econômica do conceito de elasticidade, o de elasticidade de renda da demanda. O que muda em relação ao conceito da elasticidade de preço é que agora a medida observa o comportamento da demanda, ou seja, dos compradores quando a renda deles varia. A elasticidade de renda da demanda é dada pela divisão de duas divisões. A primeira divisão é da variação da quantidade pela quantidade e a segunda divisão é da variação da renda dividida pela renda, como podemos observar na equação. Assim como fizemos com a elasticidade de preço da demanda, podemos simplesmente reescrever a equação, de forma que temos a razão da renda dividida pela quantidade, que multiplica a variação da quantidade pela variação da renda, como podemos observar no lado direito da equação. A elasticidade de renda é uma medida muito utilizada e permite compreendermos melhor os efeitos das variações da renda no comportamento dos compradores. Quando a relação é direta ou positiva entre a renda e a demanda do bem, dizemos que este é um bem normal. Agora, quando a relação é inversa ou negativa, dizemos que este é um bem inferior, pois ao aumentar a renda, a demanda por este bem diminui. Exemplo de bens inferiores são passagens de ônibus, carne de segunda, ligações de orelhão, gastos com oficina mecânica e peças, entre outros. Os bens inferiores também são conhecidos na literatura como bens de Giffen. Agora vamos analisar um outro conceito de elasticidade, que é a elasticidade cruzada da demanda. Dados dois bens relacionados, a elasticidade cruzada da demanda mede a variação percentual na quantidade demandada de uma mercadoria que decorre da variação percentual no preço de outra mercadoria. Esta medida permite definir matematicamente as características econômicas de dois bens com importantes relações econômicas, os bens complementares e os bens substitutos. Exemplos de bens substitutos são manteiga ou margarina, passagens de ônibus ou lotação, entradas de cinema ou de teatro. Para os bens substitutos, a elasticidade cruzada da demanda será positiva, pois a redução na demanda por um dos bens leva ao aumento na demanda pelo outro. A característica econômica relevante da relação entre bens substitutos deve-se ao fato de que, quando o consumo de um deles aumenta, o consumo do outro diminui. Exemplos de bens complementares seriam o pão e manteiga, pão e margarina, peças e serviços de manutenção, presentes e embalagens. Para os bens complementares, a elasticidade cruzada da demanda será negativa, pois a redução na demanda por um dos bens leva à redução na demanda pelo outro. A característica econômica relevante da relação entre bens complementares deve-se ao fato de que, quando o consumo de um deles aumenta, o consumo do outro aumenta também. Vamos passar agora
para o lado da oferta e estudar a elasticidade de preço da oferta. Ela mede a variação percentual na quantidade ofertada que decorre da variação percentual no preço do bem. Em geral, a elasticidade da oferta é positiva, dado que o preço e quantidade ofertada são positivamente relacionados conforme estudamos na Lei Geral da Oferta. Tudo mais mantido constante, quando os preços aumentam, as quantidades ofertadas aumentam também, pois preços mais elevados incentivam os produtores a aumentar a produção. As decisões econômicas possuem diferentes efeitos ao longo do tempo. Por isso, os economistas dividem o curto do longo prazo. No curto prazo, os fatores de produção são considerados fixos e, portanto, não se altera a capacidade instalada de produção. Já no longo prazo, todos os fatores variam, de modo que a capacidade instalada varia também, e assim as elasticidades não estão imunes à passagem do tempo. Vamos ver o que acontece com as elasticidades, preço e renda da demanda. A elasticidade de preço da demanda varia com o período de tempo em que o consumidor dispõe para reagir às mudanças no preço. Para a maioria dos bens e serviços, a elasticidade de preço da demanda de curto prazo é menor que a elasticidade de preço da demanda de longo prazo. Basicamente porque os consumidores têm menos tempo para procurar e encontrar alternativas, como substitutos próximos, como podemos ver no gráfico 2, que mostra as curvas de demanda de gasolina para o curto e longo prazos. Contudo, para bens duráveis como automóveis, a elasticidade de curto prazo tende a ser maior que a elasticidade de longo prazo. Vejam no gráfico, onde a reta mais vertical é a elasticidade de longo prazo e a reta mais horizontal é a elasticidade para automóveis no curto prazo. A elasticidade de renda da demanda também varia com o período de tempo de que o consumidor dispõe para reagir às mudanças na renda. Para a maioria dos bens e serviços, a elasticidade de renda da demanda é maior no longo prazo do que no curto prazo. Rendas mais altas podem ser convertidas em automóveis maiores que consomem mais gasolina. Nesse caso, a renda aumenta e o consumo de gasolina também. Para bens duráveis, como automóveis, contudo, a elasticidade de renda tende a ser menor no longo prazo do que no curto prazo. Isso porque, inicialmente, os consumidores desejam aumentar o seu estoque de automóveis. Contudo, num segundo momento, objetivam apenas substituir os automóveis mais antigos, de modo que a demanda por automóveis, no longo prazo, diminui, relativamente falando. Ficamos por aqui, recomendando que vocês estudem o capítulo 2 de Microeconomia de Pindyck e Rubenfeld, seção 2.5, e que deem uma conferida no link sobre o Cartel da Areia, o maior cartel de Porto Alegre. Na sequência, apresentamos uma videoaula com exercícios resolvidos. Fiquem atentos e não percam. Bons estudos e até a próxima!